Os índices oficiais usados para avaliar a aprendizagem dos alunos mostram que de 1995 a 2015, os estudantes do ensino médio pioraram. Além disso, 40% dos jovens de 15 a 17 anos não estudam. Entre os que começam a escola, muitos desistem antes de concluir o ensino básico. O governo editou uma medida provisória que reforma o ensino médio. E é sobre essa proposta que eu vou conversar com o professor Isaac Reutemann, coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da Universidade de Brasília. Professor, o ensino médio, do jeito que é hoje, tem um futuro promissor? Não, não tem um futuro promissor. E eu diria que a educação brasileira não tem um futuro promissor se nós não dermos um salto, uma transformação, eu diria até uma recriação do sistema educacional brasileiro. O ensino médio, ele está intermediário no sistema de educação brasileiro. E é preciso reformar, reconstruir ou construir um novo sistema que vem desde os alicerces, usando a metáfora de que a educação é um prédio. Os alicerces são as potencialidades genéticas que o ser humano tem, que é já exibido nos primeiros anos de vida, quando a criança é curiosa, quer conhecer o mundo, aprende a falar sem ninguém ensinar. E depois nós temos o sistema formal educacional, com a educação infantil, o ensino fundamental, depois o ensino médio e, finalmente, o ensino superior, com a graduação e pós-graduação. Então, não dá para só pensar num andar intermediário que é o ensino médio. A gente precisa repensar todo o sistema educacional brasileiro. Você tem que começar a reformular desde o começo. Desde o começo. E até o final também, a universidade até o final também. Veja o seguinte, atualmente os egressos do ensino fundamental, que são os estudantes do ensino médio, boa parte são analfabetos totais e uma boa parte é analfabeto funcional. Não vai adiantar nada a gente ter um modelo de ensino médio contemporâneo com o século XXI, se a gente receber esses estudantes do ensino fundamental que não estão preparados para ensino nenhum. Agora, mas o ensino médio brasileiro são pelo menos 13 disciplinas obrigatórias, né? Isso dos lugares no mundo onde tem mais disciplinas obrigatórias, ao mesmo tempo que a carga horária é das menores, né? Será que não é preciso mexer nessa equação? Quando a gente vê na Europa, por exemplo, o Baccalaureat Internacional, né, que é tido como um dos modelos bons e avançados, puxados, né? São 6 matérias, né? Assim, não está um pouco desequilibrado? Eu acho que a gente tem que repensar o sistema de disciplina, o sistema de currículo e fazer com que a educação possa realmente ser contemporânea. Quer dizer, a abordagem dos problemas cotidianos ou os problemas da sociedade, hoje eles estão sendo pensados de uma forma interdisciplinar. Então, eu vejo, eu pregaria um processo gradual de desaparecimento das disciplinas. Por exemplo, a Finlândia está está experimentando um novo sistema de ensino, em que gradativamente as disciplinas desaparecem e o aprendizado é feito através de projetos de discussão temática, de resolução de problemas. E nessa resolução de problemas, nessas discussões temáticas, os estudantes vão consolidando os conhecimentos em todas as áreas importantes no cotidiano. Eu acho que nós devíamos caminhar nesse sentido, porque na medida provisória, por exemplo, que já está causando uma polêmica muito grande de que não é obrigatório mais a educação física ou as disciplinas relativas a artes,
É uma discussão que eu acho que deve ser superada no sentido de a gente ter, não só no ensino médio, mas desde a educação infantil, fundamental e médio e superior, um outro tipo de aprendizagem. E os teóricos da educação têm alertado, têm apontado. E nós tivemos e temos grandes teóricos da educação, como Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, e nós devíamos ter uma aprendizagem contemporânea, inclusive utilizando bem as ferramentas que são introduzidas dentro da tecnologia de informação e comunicação dia a dia. De maneira que eu acho que essa discussão de carga horária, de disciplinas, etc., é uma discussão que não vai levar a grandes transformações, nem no ensino médio, nem na educação como um todo. Mas, de certa forma, isso não contemplaria, como, né, o senhor deu exemplo, né, estão querendo tirar a filosofia e sociologia, então não poderiam se tratar os temas da sociologia, né, junto com história, com geografia, com outros assuntos, né, transversais? Exatamente. Eu acho que devemos eleger alguns temas, pensar a respeito de certos problemas que ocorrem atualmente ou problemas que a gente pode imaginar que vão ocorrer no futuro, e dentro desse projeto de resolução de problema, do pensar, todos esses assuntos de sociologia, antropologia, filosofia, história, vão ser contemplados. Porque quando a gente analisa um certo tema, um certo problema, você tem que fazer uma volta ao passado, revisitar o que aconteceu dentro daquele tema. Então, você está estudando história. Quando você propõe soluções que sejam viáveis, você está estudando economia. E quando você analisa os benefícios de uma política pública qualquer, em qualquer que seja a área, você está estudando sociologia. De maneira que eu acho que temos que modificar o sistema de aprendizagem, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Por exemplo, a Finlândia, ela está testando um novo sistema de aprendizagem, eliminando gradativamente as disciplinas e substituindo por temas e problemas. E temos experiências consolidadas. Eu lembraria aqui a Escola da Ponte, em Portugal, que foi idealizada pelo professor José Pacheco, que está agora no Brasil, tentando reproduzir esse novo sistema educacional no Brasil. Ele teve até muito êxito em Cotia, né? Em São Paulo. Em Cotia, no projeto Âncora, sim, em que ele trabalhou durante 2 anos lá. Ele já largou o projeto Âncora em Cotia e que já anda com as próprias pernas. Então, a Escola da Ponte, em Portugal, não tem aula, não tem currículo, não tem série, não tem avaliação. E é uma experiência que começou há 40 anos, de maneira que os egressos dessa escola hoje têm 45, 50, 55 anos, e a gente pode realmente avaliar esses egressos e comparando com egressos da escola tradicional. Na realidade, além de essa Escola da Ponte ter preparado pessoas para terem um papel importante na sociedade, terem sucesso na sua profissão, eles têm 3 dimensões absolutamente fundamentais para os seres humanos nesse planeta, que é a autonomia, a solidariedade e a responsabilidade. Não se fala nessa medida provisória nessas virtudes que o ser humano precisa ter para ter uma convivência
virtuosa com outros seres humanos, para terem uma convivência virtuosa com a natureza. E ter um comprometimento do que nós fazemos agora com as gerações que virão no futuro. Agora, será que essa medida provisória não poderia ser um ponto de partida para começar essa discussão, que o senhor até falou da questão das avaliações? Lá diz que poderia ser avaliado de outra forma, o conhecimento e as competências, habilidades poderão ser avaliadas de outras formas, que não só por prova, né? Que é uma coisa que mais ou menos já se sabe que não avalia muito bem, né? Assim, isso já não é um passo, não tem um caminho aí, um ponto de partida? Eu diria que a virtude melhor dessa medida provisória é colocar a educação como pauta para discussão. Eu acho que a educação ela tem sido usada pelos candidatos antes da eleição. O que acontece em geral, existem exceções, é que o candidato eleito, depois de eleito, ele tem uma amnésia irreversível e esquece tudo que ele falou sobre a importância e o que ele faria na educação. Essa medida provisória colocou a educação na mídia. E isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que é preciso que os especialistas, que a sociedade e principalmente os estudantes entrem nessa discussão e a gente possa, a partir dessas discussões, dar um salto necessário para a gente fazer realmente uma nova educação brasileira. O senhor falou em aprender a conviver, eu localizei aqui, não é no texto da medida, na exposição de motivos, né, que eles citam aqui que seria uma visão integrada do estudante apoiada nos 4 pilares de Jacques Delors, seria aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Não seria um pouco nessa... Sim, exatamente. Esses 4 pilares foram adotados pela Unesco, e são 4 recomendações absolutamente importantes. Mas veja que, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, esse segundo plano que foi implantado, em nenhuma das metas se fala nessas 4 qualidades. O Plano Nacional de Educação fala em metas quantitativas, que são corretas. Mas é importante não ficar só na meta quantitativa. É extremamente importante esses 4 pilares: aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a conviver. E é isso que eu chamaria de educação integral. A medida provisória, ela recomenda e estabelece o tempo integral. É preciso fazer uma distinção entre tempo integral e educação integral. Não adianta nada a gente obrigar os alunos a ficarem mais tempo na atual escola, porque vai aumentar o sentimento de tortura desses estudantes. O que é importante primeiro, que o sistema educacional seja encantado, para poder encantar as nossas crianças e jovens. E que realmente haja uma educação integral baseada nesses 4 pilares. Se a gente, por exemplo, vai a uma escola de ensino fundamental e pergunta para as crianças qual é a melhor parte da escola, quase a totalidade vai responder que é o recreio. O que é o recreio? O recreio é um local de liberdade, onde eles convivem socialmente com os colegas. E se você fizer a pergunta inversa e perguntar qual a coisa mais chata da escola, eles vão dizer é o tempo que demora para dar o sinal para ir embora. Então, nós temos que inverter essa lógica, né, e fazer a escola um lugar de encantamento, um lugar onde realmente a gente tenha uma educação para a vida.
E essa educação para a vida, será que não tem a ver, e esse sentimento de tortura que o senhor citou, né, que os estudantes sentem, será que isso não tem a ver com uma certa defasagem, né, do estilo de ensino com a realidade atual? Né? Eu assisti uma audiência pública aqui no ano passado que o então ministro Mangabeira Unger, né, falou que o modelo de escola usado no Brasil até hoje é baseado na escola francesa do século XIX, uma coisa que nem lá eles continuam usando, e aqui ainda está baseado nisso, nessa questão toda de muito conteúdo, né? Assim, hoje em dia o conteúdo está disponível na internet, né? Assim, acho que não tem que ensinar a pensar, não seria... Exatamente. A aula expositiva, ela era legítima quando o acesso ao conhecimento era muito restrito. Quer dizer, o professor, no século XIX, mesmo no século XX, era a janela entre o estudante e o conhecimento. Tinha os livros, mas livros tinha poucos e eram muito caros. Essa realidade mudou. Hoje, o estudante, com o seu telefone, ele tem a janela para o conhecimento. Quer dizer, na realidade, esse estilo de ensino para um estudante do século XXI é uma aberração. Quer dizer, nós devemos aproveitar, desde o ensino infantil, essa capacidade de ter curiosidade, de ter motivação, de que Paulo Freire falava muito, essa capacidade criativa que a criança tem. Quando ela entra nesse sistema, que era legítimo no século XIX, é uma guilhotina para o pensar, para a criatividade, para a curiosidade, para a motivação. Então, nós devemos inverter isso, devemos aproveitar essas qualidades naturais que o ser humano tem, que tem essa capacidade de pensar, esse fenômeno absolutamente incrível, né? De a gente poder estar aqui conversando e pensando, e introduzir isso no sistema educacional. E por que será que isso vai piorando com o tempo? Né? Enquanto ainda está na educação infantil, as crianças ainda gostam da escola, no ensino fundamental, mais ou menos. O ponto crítico é quando chega no ensino médio, né? que muitos desistem. O sistema arcaico e que ainda predomina na maioria das escolas é a exposição do professor e o aluno, o dever do aluno é guardar as informações que ele recebe e provar, através de uma prova, que ele absorveu alguma coisa da aula expositiva. Então, o aluno, no ensino infantil não, mas no ensino fundamental, depois no médio, ele estuda para fazer a prova. E depois da prova, o conhecimento que entrou por uma orelha sai pela outra. Você entende? Então, na realidade, o conhecimento e o pensar sobre o conhecimento tem que estar relacionado com o cotidiano. Então, por exemplo, um professor de matemática que só se preocupa com as equações, mas não correlaciona essa importante ferramenta que é a matemática com o cotidiano, o estudante perde o interesse. Então, já não precisa reinventar essa motivação. O que é importante é que a gente viva numa sociedade em que dê oportunidade de todas as suas crianças e jovens, independente da classe social, de terem uma educação para a vida. Não é só para o trabalho, é para a vida também. De maneira que... e temos experiências interessantíssimas no Brasil e no exterior. O grande problema é fazer isso em escala e dar essa oportunidade para as futuras gerações de brasileiros de terem uma educação realmente de qualidade. E como será que isso poderia ser feito? Qual seria a proposta do senhor? Que o próprio exemplo da Finlândia, né, quando se fala, geralmente o comentário, mas a Finlândia, né, é quase menor que qualquer estado brasileiro, né, quase o tamanho de uma cidade.
né? Eu acho que devia ser introduzida uma política pública que cuidasse da criança a partir da notícia que a mãe tem que está grávida. E durante a gestação dessa criança, a mãe seria orientada por equipes suportadas pelo poder público, de orientar essa mãe, preparar essa mãe da chegada do novo ser que ela está gestando. Em duas dimensões. Na dimensão da saúde, que são os cuidados com a vacinação, com a nutrição, com a higiene, e a outra dimensão do processo cognitivo. Nos primeiros anos de vida, a mãe, o pai, a família seriam os primeiros professores, mas orientados no sentido da estimulação neuronal para preparar essa criança para o processo cognitivo. Com 2, 3 anos de idade, o Estado proporcionaria ambientes que eu não chamaria de creche, eu chamaria de espaço infantil, com profissionais preparados, com protocolos modernos, de fazer com que essas crianças amadurecessem sob o ponto de vista de processo cognitivo. E nos primeiros, no ensino infantil, através das brincadeiras mesmo. E durante esse período de preparo, a gente fazer uma reforma total, tanto no ensino fundamental e no ensino médio. E os egressos do ensino médio, uma parte vão para o curso superior e as outras deviam ter ferramentas para poderem terem uma profissão decente, com um salário digno, para exercerem uma função social importante junto à sociedade. Mas e quem já tem 15 anos agora, né? Quem já vai entrar no ensino médio, né? Porque passa rápido, né? Assim, enquanto vai se discutindo, 3 anos, né? Mais uma geração que ficou para trás, que perdeu a oportunidade. Pode-se fazer algumas melhoras. Não dá para voltar no tempo, eles estão no meio da viagem da vida, né? Mas, por exemplo, tornar o ambiente escolar mais confortável. Existem cerca de 20 mil escolas de ensino básico que não têm água. Se não tem água, não tem sanitário. Então, o ambiente escolar podia ser mais confortável. O ambiente escolar lúdico, mais lúdico. E tentar, para essa geração que está no meio do caminho, tentar algumas medidas para sanar aquelas oportunidades educacionais que eles não tiveram a felicidade de ter. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu conversei com Isaac Reutemann, coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da UNB, sobre o futuro do ensino médio. Se você tiver alguma sugestão, liga para a gente no número 0800 61 2211. E se você quiser rever este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Lá você também poderá acessar os outros programas da série que o Cidadania está fazendo sobre a reforma do ensino médio. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.